Saudações alvinegras. Se a gente pudesse usar um adjetivo, uma única palavra, para expressar e para qualificar o Atlético ao longo da sua trajetória, várias delas poderiam ser utilizadas e seriam bem empregadas, inclusive aquelas que o Vicente Mota bem utilizou no seu hino, utilizando-se tanto da tradição popular, do clube mais querido, mais popular e da massa mais fiel do estado de Minas Gerais, bem como da torcida mais heterogênea, mas também ele se utilizou de elementos da própria história do clube. Bom, mas se eu pudesse acrescentar uma palavra, com a devida permissão e a licença poética que me permite o Vicente Mota, embora o seu hino seja perfeito e expresso de maneira muito apropriada aquilo que é de fato a essência do Clube Atlético Mineiro, eu acrescentaria ou utilizaria para externar o que é o Atlético, uma palavra que às vezes é pouco utilizada para o Galo, para a sua constituição histórica, que é pioneirismo. O Atlético, ao longo da sua história, ele sempre se destacou por ser o primeiro e por ser um clube de destaque em várias das suas ações. Vou exemplificar isso e vou caracterizar porque o pioneirismo seria uma palavra muito bem empregada para o clube. Bom, o primeiro campeonato disputado no estado de Minas Gerais, com fins de fato visando fomentar o futebol em Minas, o primeiro campeonato regulamentado, institucionalizado, aconteceu em 1914 e o Atlético foi o primeiro vencedor. A Taça Bueno Brandão era um embrião para aquilo que viria a ser posteriormente o Campeonato da Cidade e que veio depois a se tornar o Campeonato Mineiro. Então o Atlético venceu esse primeiro título, né, essa primeira conquista em âmbito mineiro. O Atlético foi o primeiro vencedor em 1914 da Taça Bueno Brandão. No ano seguinte, o primeiro campeonato mineiro, ou campeonato da cidade, à época, e o Atlético também foi o seu primeiro vencedor, em 1915. Em 1929, o Atlético foi o primeiro clube de Minas a receber uma embaixada, receber um clube de fora do país. Nesse caso, em 1929, no estádio de Lourdes, né, no estádio Antônio Carlos, o Atlético recebeu o Vitória de Setúbal, em 1929, inclusive esse jogo valeu uma taça e ficou conhecida comumente como Torneio Internacional de Minas Gerais ou de Belo Horizonte. Então esse foi o primeiro jogo internacional do estado de Minas Gerais e o Atlético, evidentemente, como sendo a instituição mais importante do estado de Minas Gerais já naquele período, foi o seu vencedor e também aquele clube que foi o anfitrião do time português. Em 1930, o Atlético também, por essa característica de pioneirismo, ele acaba realizando a primeira partida noturna com refletores no estádio de Luz, no estádio Antônio Carlos, em 1930. Então, o primeiro jogo noturno com a caracterização do ambiente iluminado por refletores se deu no campo do Atlético. Evidentemente, como tem sido muito noticiado nos últimos tempos, em 1937 ocorre o primeiro, digamos que o primeiro campeonato regional entre clubes, que foi realizado pela Federação Brasileira de Futebol, pela FBF. O Atlético se sagra campeão em 1937. É importante observar que isso é uma dificuldade que as pessoas têm. A CBD só vai surgir alguns anos depois e esse campeonato ele é embrionário, até porque a atividade futebolística profissional tinha acabado, era muito incipiente, tinha acabado de acontecer em âmbito nacional. Então o futebol até então ele era amador e o Atlético, inclusive, nesse aspecto também é pioneiro, porque o Atlético foi o primeiro clube de Minas Gerais a aderir à profissionalização que se deu em 1933. Então é importante lembrar também que, além desse aspecto de ser incipiente, esse torneio dos campeões dos campeões é também algo muito recente do ponto de vista de profissionalismo no futebol brasileiro. O Atlético, posteriormente, é o primeiro clube na era profissional, que se deu em 1933, a excursionar a Europa. Isso se dá em 1950, né, quando o Atlético excursiona ali e vence alguns clubes, tanto da França quanto também da Alemanha e de outros países vizinhos e correlatos ali naquela excursão, que merece depois memória, merece depois ser melhor destacado. Mas o Atlético também é o primeiro clube na era profissional, porque outros já haviam ido excursionar da Europa, excursões de menor porte, mas também no período pré-profissionalização
do futebol, e o Atlético foi ainda num período pós-guerra, né, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de acontecer, né, há poucos anos antes. A Europa ainda estava tendo uma retomada, sobretudo a Alemanha, e também após a Copa do Mundo, que se deu no Brasil em 1950, a qual teve aquela tragédia no Maracanã, o Brasil perdendo, a seleção brasileira perdendo a Copa para o Uruguai na final. Bom, então, depois de 1950, o Atlético volta a se caracterizar de novo como pioneiro, sendo vencedor do Campeonato Brasileiro, o primeiro Campeonato Brasileiro, a primeira edição, que se deu em 1971. Por que a gente pode caracterizar claramente como primeira edição do Campeonato Brasileiro? Não só pela forma diferente do que era a Taça Brasil de competição. A Taça Brasil se assemelha muito mais a uma Copa do Brasil hoje, pelo sistema de mata-mata, pela forma como ela é conduzida e pensada, do que necessariamente o Campeonato Brasileiro. Bom, nomenclaturas à parte, o Campeonato Brasileiro primeiro é de fato em 1971 e vencido pelo Atlético de novo, com essa característica de pioneirismo, o Atlético sendo sempre o primeiro baluarte, o primeiro clube a consolidar-se nas competições ou nos certames que ele disputa. Inclusive nesse meio tempo, entre 50 e 71, foi a primeira edição de um campeonato chamado Copa Belo Horizonte, que aconteceu em 1959. Ela teve 3 edições, reunia os clubes aqui da capital, a saber, o Cruzeiro, o América, o Renascença e o 7 de setembro. E o Atlético foi o seu primeiro vencedor também. Depois houveram mais 2 edições, mas o Atlético foi o vencedor da primeira edição em 1959. Então, entre 50 e 71, ainda tem essa edição desse torneio que foi realizado aqui em Belo Horizonte, a Copa Belo Horizonte. Bom, após isso, o Atlético também foi o primeiro vencedor da primeira edição da Copa Comebol, que aconteceu em 1992. O Atlético posteriormente foi bicampeão em 97, inclusive de maneira invicta, que é pouco salientado, mas voltando à Comebol de 92, o Atlético foi o vencedor desse campeonato embrionário, né? Na verdade, inclusive, o primeiro nome que se dava, né, chamavam de 2 formas distintas, mas oficialmente chamava-se de Copa América de Clubes. Então o Atlético foi o primeiro vencedor dessa edição, né, da Copa América, ou da Copa Comebol de 1992. O Atlético, como eu disse, foi também o primeiro clube não só a se profissionalizar, como também foi o primeiro clube a ter uma torcida uniformizada. Inclusive, de memória, aqui abro um parênteses para citar, de memória muito saudosa, muito querida por todos nós atleticanos, a Alice Neves, que não só fazia os uniformes, a confecção dos uniformes, como fomentava a torcida feminina. Então, depois a gente vai falar posteriormente aqui no canal sobre a Alice Neves, que precisa ser sempre saudada, não só pelas mulheres, mas é claro, também para lembrar de que o Atlético ele cresceu tendo como seio, como cerne, como figura central, a figura feminina, que era o sustentáculo do clube, que na verdade era o coração e a mola propulsora desse clube, foi sem dúvida nenhuma a senhora Dona Alice Neves, e ela era quem confeccionava os uniformes, ela era quem fomentava a primeira torcida organizada do Atlético. E o Atlético também foi o primeiro clube a conquistar no Campeonato Brasileiro o número de 1000 gols em edições de Campeonato Brasileiro, contando de 71. O Atlético alcançou essa marca em 2001, né, contra o Goiás, no Serra Dourada, um jogo que o Atlético venceu de virada, com o gol do Marques. O Marques chegou a essa marca dos milésimos gols. Tem um outro dado que é muito interessante, que o Atlético também foi o primeiro clube como mandante a alcançar a marca de 10 milhões, mandante no futebol brasileiro, a alcançar a marca de 10 milhões de espectadores, de torcedores, ao vício moderno, de torcedores em seu estádio, né, contando, desde que foi possível contar isso, levando em consideração dados relacionados a público pagante e não presente, porque aí essa conta vai muito mais além. Bom, mas eu só queria externar essa situação em que o Atlético não só ele é vingador, ele é campeão dos campeões, ele é campeão do gelo, mas ele também é um clube, um time, uma instituição pioneira. Dá para citar outros N exemplos aqui de pioneirismo do Atlético, agora com a era digital, com essa revolução digital. O Atlético tem se colocado ainda mais nesse papel
tão pioneiro e de vanguarda, como sempre foi, e a sua torcida, não precisa nem falar o quanto essa torcida é pioneira e, acima de tudo, está sempre empurrando o Atlético a voos mais altos. Saudações alvinegras, Galo sempre!